Hoje nós vamos falar sobre atitudes e decisões que nos levam ao milagre. A verdade é que nós sabemos que o nosso Deus, ele sempre deseja o melhor para nós. Deus deseja o melhor para você que está aqui comigo, que está me acompanhando durante todo esse tempo. E eu tenho certeza, como diz a palavra, eu bem sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, ele tem pensamentos de paz e não de mal para você. Quero dizer então que, baseado nisso, eu quero afirmar que Deus, ele tem um milagre para você. Se existe alguma coisa que está te incomodando, algum desafio, e que você perceba que isso é intransponível ou que isso é impossível, eu quero dizer para você que o meu Deus, o teu Deus, ele é o Deus que faz você ultrapassar aquilo que é intransponível, transpor aquilo que é intransponível. Ele é o Deus que faz o impossível, porque ele tem pensamento de paz e não de mal sobre você, sobre nós. Agora, com esta convicção que eu falo contigo, eu quero afirmar que Deus tem um milagre para a sua vida, tem um milagre à sua espera. Deus, ele está te convidando ao caminho do milagre. E por isso eu quero dizer que decisões e atitudes corretas nos colocam no caminho do milagre, nos levam até o milagre e faz o milagre acontecer. Eu vejo aqui na palavra de Deus, eu quero já entrar nesse texto que está em 2 Reis, capítulo número 5. Eu vejo na palavra de Deus que a atitude de uma menina corajosa salvou a vida de um grande homem, do oficial do exército da Síria, que é Naamã. A Bíblia diz que Naamã estava com lepra nas suas mãos, ou em uma das suas mãos, na verdade, e ali ele estava muito preocupado. Não que o texto diga isso que eu vou falar agora, mas a verdade é que lepra é uma doença contagiosa e na época não havia cura para a lepra. Então você pode imaginar que um oficial do exército do rei da Síria com lepra, o que estava passando na mente desse homem? Um homem que havia conquistado poder, prestígio, dinheiro, autoridade, por causa do seu trabalho, da sua fidelidade, sua dedicação. Agora vem uma doença e coloca tudo em risco. Não que a Bíblia diga, mas você é capaz de imaginar junto comigo que quando acontece algo que está fora do nosso controle, fora do nosso domínio, é a hora que gera ansiedade, é a hora que gera tensão, é a hora que gera medo. E Naamã não era diferente, com certeza. Agora Naamã está então com um dilema na sua vida. Sabe, Naamã está com lepra, está preocupado, está sem saber agora o que fazer. O que será da sua vida, o que será do seu futuro? Há um dilema. Assim acontece com cada um de nós, que muitas vezes nos esforçamos para conquistar, para chegar em algum lugar. Mas de repente uma doença ou um desafio, algo muito grande que está para além das nossas possibilidades chega. E aí muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Quero dizer para você hoje que você está nessa situação, fique comigo até o final desse vídeo, daqui a pouquinho nós vamos estar orando, depois de entregar esta palavra para abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai liberar um milagre para você. Tenho certeza disso. Se você tiver fé e ouvir essa palavra, eu tenho certeza que Deus ele vai fazer você transpor aquilo que é intransponível. Você crê nisso? Escreve aí, eu creio, e tomo posse da palavra. Então entenda, a Bíblia diz que Naamã estava então com uma lepra.
Só que uma menina israelita que tinha sido levada cativa para a Síria estava servindo a mulher de Naamã, como diz o capítulo 5, versículo 3, diz assim, ó: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Então essa menina ousada que estava trabalhando como serva, era uma escrava na Síria, teve a primeira atitude que gerou o milagre. Que atitude foi essa? A atitude de dizer: se o meu senhor procurasse o profeta. Ela precisou ser ousada, ela precisou ser cirúrgica e corajosa para fazer aquilo. Ousada porque ela, para falar com a sua senhora daquela forma, aquilo ali poderia ofendê-la. Cirúrgica por causa de quê? Porque ela tinha que ter o tempo certo, o momento certo para falar aquilo. Porque se ela também falasse aquilo no momento que a sua senhora tivesse esgotada, tivesse com algum problema, ela também sofreria. E corajosa, por causa dos dois motivos que eu falei agora, mas o terceiro motivo seria: os sírios adoravam outros deuses. Agora imagine a ofensa que seria se ela vem na hora errada, no tempo errado, falar sobre um profeta do Deus de Israel. Então ela precisou ser ousada, ela precisou ter atitude, ela precisou saber tomar a decisão certa na hora certa. E aí ela fala sobre o profeta Eliseu. No versículo 4, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Então ele vai até o rei para contar essa novidade. Afinal de contas, há uma luz no fim do túnel. Aonde parecia que estava tudo perdido, agora coloca uma luz. Que luz é essa? O profeta que representava o Deus de Israel. E aí ele corre até o rei para falar sobre isso, para saber o que o rei faria ou o que poderia ser feito. E olha a atitude do rei. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ou seja, levando presente junto com uma carta. Versículo 6, a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Então ele leva muito dinheiro, muitas roupas finas, presentes caríssimos, porque eles acreditavam, porque eles adoravam outros deuses, acreditavam que era simplesmente por dinheiro ou por trocas de presente que poderiam ganhar algum favor. E eles foram direto, e não foram direto ao profeta que a menina havia dito, foram direto ao rei. E nem sequer pediram para falar com o profeta. Eu não sei aqui de que forma que eles não foram exatamente, diretamente, na verdade, ao profeta, eles foram ao rei. Talvez por uma confusão qualquer, achando que o rei, além de tomar as decisões políticas, achando que o rei, de alguma forma, também pudesse tomar decisões espirituais. Um ledo engano, né? Colocar confiança daquilo que Deus quer fazer a nível sobrenatural na mão de um rei. Entenda uma coisa não tem nada a ver com a outra, cada um no seu quadrado. Mas desde aquela época as pessoas confundiam a função do rei. Por isso essa carta ela chega no rei e olha que interessante, tá? Aqui no versículo 7, para ver como que não há confusão dentro daquilo que nós estamos aqui falando, porque realmente aquilo foi entregue para o rei com a esperança do rei tomar uma atitude sobre a responsabilidade na cura
de Naamã. Mas o rei sabia que aquilo não estava na mão dele. Versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Ele pergunta. Ele rasga as vestes porque no Antigo Testamento, era o costume deles quando eles estavam muito tristes, quando eles se sentiam muito humilhados ou com algum outro sentimento, às vezes até de fúria, eles rasgavam as suas vestes. Então, a verdade é que o rei, ele ficou muito incomodado com essa atitude. Essa carta, ela chega para o rei, ela não chega para o profeta. E é claro que uma carta que é para o profeta se bate na mão do rei, e se o rei tem juízo, ele tem mesmo que ficar preocupado. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, a carta que é para o rei se bate na mão do profeta, e se o profeta tem juízo, ele também tem que ficar preocupado. O que eu quero dizer? Cada coisa precisa ser endereçada para as pessoas corretas. Porque se chegar na mão da pessoa errada, vai trazer problema. Ou não vai dar resultado, ou vai ter problema para aquela pessoa. Então o rei de Israel, ele sabia disso. Então ele ficou preocupado. Então ele vai dizer ainda: por que este homem, está falando acerca do rei da Síria, por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Então o rei fica: eu nunca curei ninguém de lepra, eu não curo ninguém, eu não sou Deus. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Então ele exclama: vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Ou seja, literalmente, o rei de Israel, ele fica desesperado. Ele está entendendo aqui que com essa situação, é como se o rei da Síria estivesse buscando uma ocasião para se desentender com ele e começar uma guerra ou puni-lo de alguma forma. E Israel naquela época estava de uma forma muito vulnerável. Então havia um grande problema ali nas mãos do rei, por causa de Naamã. Então, primeiro, a atitude que gerou esse milagre. A menina ousadamente anunciou o profeta do Deus de Israel. A atitude de Naamã de acreditar, de tomar a decisão de falar com o rei. A atitude do rei de mandar os presentes e a carta. Tudo indo na direção. Só que agora, a atitude errada de levar essa carta para a pessoa errada, que era o rei. A atitude errada, levando para a pessoa errada, deixou o rei desesperado. Se deixa o rei desesperado, imagina o leproso. O leproso agora fica desapontado, porque o milagre que ele precisava já estava em risco de não acontecer. Então, atitudes, decisões e atitudes corretas levam ou geram milagres. Aquele milagre que você precisa. Atitudes e decisões erradas geram incertezas, inseguranças, ansiedade, gera problemas, nos afasta do milagre. Podemos estar até trabalhando na causa certa ou na coisa certa, mas se entregar para a pessoa errada vai dar problema. Então, cuidado com as decisões. Mas entenda, em Israel havia um grande profeta, um grande homem de Deus. E olha o que o texto está dizendo no versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, ou seja, quando ele viu que o rei estava desesperado, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? É como se ele dissesse: por que estás desesperado? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então, quando o profeta de Deus sabe que o rei está desesperado, porque ele não sabia o que fazer, porque aquela carta não era para o rei de Israel, a carta era para Eliseu. Então, quando
quando a notícia chega para a pessoa certa, e se aquela carta chegasse em primeiro lugar para a pessoa certa, já não haveria desespero, haveria solução. Mas tudo bem. Então, a pessoa certa tem a serenidade, tem a tranquilidade de dizer: envia o homem a mim. A ousadia de Eliseu, a ousadia do profeta, a ousadia daquele que conhece a Deus, ou do que conhece o ofício, o seu ofício, aquele que sabe o que está fazendo, sabe? Aquele médico que já realizou muitas cirurgias daquele tipo e olha aquele problema e fala: não, pode trazer para mim que eu resolvo. Aquele engenheiro que já fez muitas obras e ele vê um determinado problema: não, pode deixar que eu resolvo. Assim foi com Eliseu. Ele já tinha visto muitas situações, já tinha vivido muitas situações parecidas com Deus e no meio do povo de Deus. Então, quando ele viu aquele problema, ele falou: pode mandar para mim. Manda. Ele saberá que há profeta em Israel. Ou seja, há ainda alguém que conecta a Deus. Há alguém que conhece Deus, alguém que fala com Deus e que Deus responde. Que o profeta Eliseu foi discípulo do profeta Elias. Aquele que disse assim: olha, diante dos profetas de Baal, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. E a atitude aqui é muito parecida. Pode mandar para mim, que eles saberão que há alguém que conecta a Deus, há um profeta de Israel, há um profeta em Israel. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ele não diz: talvez aconteça. Não, faça isso. 7 vezes no rio Jordão, sua pele ficará purificada. Será restaurada e ficará purificada. Ele já sabia o resultado que daria se Naamã mergulhasse 7 vezes no Jordão. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Naamã, por ser uma pessoa importante, uma pessoa rica, uma pessoa que tinha um comando em suas mãos, ele achou que quando chegasse na casa do profeta, o profeta colocaria ali um tapete vermelho para ele, iria pessoalmente recebê-lo, faria uma festa, iria ali bajulá-lo bastante e depois ia ainda impor as suas mãos sobre ele, fazer todo um ritual ali com ele e curar. Mas nada disso aconteceu. O profeta pediu que um discípulo dele, um servo dele, fosse até Naamã. Ele não quis nem ver Naamã, só falou: tá aqui a receita, faça isso, através do seu discípulo. E Naamã ficou indignado com aquilo. Sabe? Muitas vezes nós ficamos indignados com coisas que não era para ficarmos indignados. Eu costumo dizer que Deus, ele esconde os seus segredos nas coisas mais absurdas que nós achamos. E aí justamente para testar os nossos corações. Deus entregou na mão de Eliseu um segredo. Deus havia dito: olha, não se apresente a Naamã agora, faça dessa forma. Então o profeta tinha que obedecer exatamente o que Deus estava falando. Foi a forma que Deus deu para o profeta agir. Então ele tinha que agir daquele jeito. Muitas vezes as pessoas acham que profetas, pastores, apóstolos fazem coisas justamente porque eles querem. Pode acontecer um caso ao outro, mas entendo, não vamos tampar o sol com a peneira, ok? Mas vamos entender que se for alguém de Deus, só vai fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Não vai dar um passo além daquilo ali. A Bíblia diz que Noé, lá no capítulo 6, versículo 22, um versículo que chama muito a minha atenção, é que Noé fez exatamente tudo aquilo que Deus ordenou. Eu quero dizer para você que quando nós fazemos exatamente conforme Deus ordena, o milagre acontece. Eliseu fez exatamente conforme Deus estava orientando. Naamã não estava acostumado com essas direções, mas
ele ficou indignado, revoltado com a situação. E aí, Eliseu enviou um mensageiro, né, dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Olha que situação. O que lavar-se 7 vezes teria a ver com a lepra? Será que a lepra seria uma sujeira? Né? Será que não teria água na casa de Naamã? E olha que interessante. Naamã ficou indignado. Versículo 12 ele vai dizer: não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Ou seja, olha que situação. Será que o que eu tenho lá não é melhor do que o que está aqui? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Sabe? Você está precisando de um milagre? Não fique furioso com a forma que Deus tem de agir. Se sujeite, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Ele saiu furioso. Então, aqui está mais uma atitude errada de Naamã. Primeira atitude errada foi levar a carta para o rei como se a carta fosse para o rei. Segunda atitude, depois que Eliseu diz o que ele deve fazer, ele fica furioso e vai embora sem fazer. O que acontece aqui é que, graças a Deus, Naamã estava com servos que estava de fora da situação, então eles estavam conseguindo pensar, porque muitas vezes nós que estamos dentro da situação, quando nós estamos dentro da situação, nós não conseguimos raciocinar. E daí que é importante nós estarmos com amigos, com pessoas que se importem realmente conosco. Naamã estava com esses servos que se importavam com ele. E por estarem fora da situação, o problema não ser com eles, eles conseguiram pensar uma coisa que Naamã não conseguiu. Tomaram também a atitude correta de dar um conselho acertado para Naamã, para acertar a rota de Naamã. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Olha que pergunta inteligente. Abriu a mente na hora de Naamã. Coisa difícil. Ele tinha levado mais de 350 quilos de prata. Ele levou ali 10 vestes nobres, com tecido finíssimo, caríssimas. Ou seja, era muito mais difícil dar 350 quilos de prata e aquelas vestes do que tomar um banho no rio. Então, serva, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? E então Naamã pensa. Então, baixa aquele foco de tensão e ele consegue raciocinar. Quer dizer para você que, independente da revolta, da notícia, do que seja, deixa baixar a poeira primeiro. Deixa acabar a tensão para que o Espírito Santo volte a falar no teu coração e te leve até o milagre, te oriente até a rota do milagre novamente, como esses servos fizeram com Naamã. Quanto mais quando ele apenas lhe pede para lavar-se e ser purificado. Assim, ele desceu o Jordão, ele pensou, né? Desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes. Não foram 1, 2 ou 3 ou 4 vezes, não. Foram exatamente 7 vezes. Foram 7 vezes. Se ele ficasse na 6ª, não acontecia nada. Na 4ª vez não acontecia nada. Porque eu digo 7. Porque tem gente que tenta uma vez, não dá certo, para. 2, 3 vezes. 3 vezes eu vou parar. Foram 7 vezes. Então tá lá. Assim ele desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado. E sua pele tornou-se como a de uma criança. Oh, glória a Deus. Porque obedeceu 7 vezes e o milagre aconteceu. Então faça exatamente aquilo que Deus orienta, da forma que Deus orienta, que o milagre vai acontecer na sua vida. Então tome a atitude certa, a atitude correta, as decisões corretas, não as decisões erradas que vão te afastar do milagre. Não permita que a fúria, como Naamã ficou furioso, te afaste. Não permita que a decepção te afaste. Tome a decisão correta. Ouça, se cerque de pessoas que são capazes de te aconselhar, que são capazes de te orientar
para te levar novamente para a direção do teu milagre. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Agora sei que não há Deus em outro lugar, senão em Israel. Ou seja, e tudo que aconteceu foi para que isso no final acontecesse. Ou seja, foi para que Naamã reconhecesse que em nenhum outro lugar havia Deus a não ser em Israel. Quero dizer para você que o milagre que Deus fará na tua vida é para que o nome dele seja engrandecido. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor purificou Naamã, purifique esta pessoa que está precisando de um milagre. Assim como Naamã teve aquela menina que orientou, falando acerca do profeta, direciona pessoas para aconselhar aqueles que precisam de buscar ajuda. Deus, dê a capacidade de cada um que está me ouvindo agora de tomar as decisões certas e as atitudes corretas, que possamos procurar quem realmente pode ajudar, Senhor. Não levar o problema para muitas vezes pessoas que vão ainda se apavorar com o problema. Ó Deus, em nome de Jesus, dê a capacidade dessa pessoa decidir e tomar decisões acertadas na direção do milagre. Libera, Senhor, nessa hora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o milagre que esta pessoa que está se quebrantando diante do Senhor necessita. Dê, Senhor, a chave para esse milagre através dessa palavra para esta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tome a decisão de levar o problema para quem pode resolver. Deus pode resolver qualquer coisa. Tome a decisão acertada, decida acreditar, decida se humilhar. E ainda que a fórmula que chegar para você seja algo aparentemente absurda, não faça como Naamã. Não pense duas vezes. Mergulhe quantas vezes o Senhor disser. Faça tudo o que o Senhor disser, como Ele disser, que o milagre chegará na sua vida. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, beijo no teu coração.